Glória a Deus, amém? Tudo bem com vocês? A luz aqui tá luz forte aqui, estou conseguindo ver. Amém. Então vamos ficar de pé, vamos orar, vamos entregar esse momento ao Senhor. E nessa noite nós vamos convidar agora nesse momento a presença do Espírito Santo. Eu sei que Ele já está aqui, mas você vai, Senhor, Espírito Santo, eis-me aqui, fala comigo. Eu preciso ouvir a Tua voz, abre o meu coração, tira toda a preocupação da minha mente, porque eu preciso ouvir a Tua voz hoje. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui hoje na Tua casa, na Tua presença, e nós oramos pedindo em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir o nosso coração, que o Senhor venha tirar toda a preocupação da nossa mente, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Nós te pedimos, fala conosco, nós precisamos te ouvir, nós precisamos sair daqui desse lugar hoje com a direção, hoje em nome de Jesus, que o nosso coração possa ser cheio da Tua presença e da Tua direção para esse tempo nas nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode tomar o seu lugar. E hoje nós vamos falar sobre um tema que nós vamos abordar aqui hoje. O tema é o melhor de Deus. O melhor de Deus. Eu creio que Deus ele tem trabalhado, eu creio que Deus está preparando a igreja dele para algo muito grandioso. Eu creio que a promessa do Senhor nesse lugar vai se cumprir. Você crê nisso? Você crê que a promessa do Senhor vai se cumprir neste lugar? Amém? Eu já estou aqui 13 anos e desde o tempo que eu cheguei há uma promessa nesse lugar. E muitas pessoas já passaram por este lugar. Muitos permaneceram, mas outros ficaram no caminho. Mas eu quero te lembrar hoje, de trazer a lembrança que Deus ele tem o melhor para este lugar. E se nós estamos aqui hoje, é porque nós somos as pessoas escolhidas por Deus para poder viver esse melhor. Esse melhor que vai ser o melhor tempo de Deus neste lugar. Por que vai ser o melhor tempo, pastora? Porque vai ser o tempo que Deus vai cumprir a promessa dele. Vai ser o tempo onde muitas pessoas serão curadas, restauradas. Será o tempo onde paralíticos irão andar. Será o tempo onde cegos irão ver, surdos irão ouvir. Será o tempo onde pessoas serão ressuscitadas. E quem são as pessoas que Deus quer usar para esse tempo? Levanta a mão. Senhor, é eu. Eu quero viver esse tempo grandioso, Senhor. Será o tempo onde Deus vai estar avivando a igreja dele, porque eu creio que Deus está fazendo isso. E nós precisamos, como igreja, permanecer firmes, permanecermos fiéis, não deixar que os nossos ouvidos ouçam coisas que não é para ouvir, não deixar que os nossos olhos olhem para coisas que não é para ser vista. Nós precisamos nos posicionar como a igreja que Deus quer usar para viver o melhor tempo. Amém? E o tema de hoje é o melhor de Deus para a Inácio, para a minha vida e para a sua vida. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 7. Que diz assim, vou fazer igual o homem da internet, Exodó, Êxodo, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do fariseus, do eveu e dos jebuseus. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo o opressor com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu os enviarei ao faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Amém? Essa passagem aqui foi quando Deus visitou, quando Deus estava ali no meio da sarça ardente, e quando Moisés estava ali no campo, e Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito. Aqui Deus está relatando: olha, Moisés, eu ouvi o sofrimento do meu povo, e eu ouvi o clamor do meu povo. O povo de Israel, eles estavam debaixo da escravidão, eles estavam ali vivendo debaixo de um jugo, mas havia uma promessa na vida daquele povo. Havia uma promessa.
E quando Deus fala, olha, eu ouvi o clamor, eu ouvi o sofrimento do meu povo, eu quero que você vá e fale a Faraó e tire o meu povo dessa terra e leve para a terra que mana leite e mel. O melhor na vida desse povo aqui era a terra que manava leite e mel, que era o quê? A terra prometida, a terra da promessa, a terra Canaã. E naquele tempo ali Moisés ouviu a voz de Deus, relutou contra o chamado de Deus, mas se posicionou para cumprir aquilo que Deus havia determinado. Porque Deus deu uma ordem para Moisés, para ele ir tirar o povo do Egito. E o que aconteceu? Moisés foi lá, falou com o Faraó, teve algumas resistências de Faraó, mas por final nós podemos ver o que aconteceu. A promessa de Deus começou a se cumprir na vida daquele povo. Eles foram tirados do Egito, passaram pelo rio, pelo Mar Vermelho, e eles começaram a andar em direção à terra prometida. Até aí estava tudo bem, estava maravilhoso. E, segundo alguns estudos, a distância para o povo entrar na terra prometida levaria em média uns 40 dias. Só que, quando o povo saiu do Egito, o povo começou a olhar para trás, o povo começou a murmurar, o povo começou a reclamar. Deus, ele deu algo maravilhoso. Ele falou, tira o meu povo do Egito e leva eles para a terra que mana leite e mel. A promessa de Deus. Só que o povo começou a murmurar. O povo começou a reclamar. O povo se levantou contra Moisés. E a viagem que era para durar apenas 40 dias, durou 40 anos. E o mais... Quando determinou o tempo e quando foi o momento de entrar na terra prometida, aquela geração que havia saído do Egito, tinha morrido praticamente todo mundo. Já entrou uma nova geração. O que eu quero abordar aqui para começarmos a nossa palavra? Deus tinha o melhor para o povo de Israel. Só que quando eles saíram e eles começaram a murmurar, quando eles começaram a reclamar, quando eles começaram a desacreditar da promessa de Deus, muitos foram ficando na beira do caminho. Muitos foram morrendo, outros foram engolidos e muitas coisas foram acontecendo. Por quê? O povo, eles queriam viver a promessa, mas eles não estavam decididos a passar pelo processo. E aqui nós vamos entrar na palavra do Senhor. Deus, ele tem uma promessa para as nossas vidas. Só que para nós vivermos essa promessa, Deus tem uma promessa nesse lugar, nós precisamos viver, passar pelo processo. Porque não tem como viver a promessa se nós não passarmos pelo processo. Se você olhar para trás e ver, meu Deus, é bem parecido com esse lugar. Muitas pessoas já saíram. Muitas pessoas já ficaram na beira do caminho. E você continua aqui. E eu quero trazer a lembrança de cada um que está aqui hoje. Que Deus não se esqueceu dessa igreja. Deus não se esqueceu deste lugar. Porque Deus tem uma promessa. A promessa é que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele tem nos prometido. E quando eu recebi, quando o pastor falou, amanhã é você que prega. Eu falei, Senhor, qual é a palavra? E Deus falou assim, essa é a palavra. Porque chegou o melhor tempo para este lugar. Chegou o melhor tempo. O melhor de Deus já está por vir. Mas para viver essa promessa, vocês têm que se submeter. Vocês precisam se posicionar para viver o que Deus tem preparado para este lugar. E muitos perderam a promessa, porque eles ficaram no meio do caminho, porque eles murmuraram, porque eles reclamaram, porque eles olhavam para as circunstâncias. Muitos desejavam olhar para trás e falar assim, no Egito era melhor o que eu tinha lá, eu tinha carne, eu tinha isso e aquilo. Muitos já viveram isso. E se você chegou aqui hoje é porque você é a pessoa que Deus escolheu para viver isso. Lá no livro de Jeremias, capítulo 29, 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ou seja, Deus, ele já está e já preparou o melhor. Só que para viver este melhor, para viver o melhor tempo neste lugar, a decisão não é de Deus, porque Deus já determinou. Deus já determinou o melhor. Da mesma forma que Deus tinha determinado aqui para o povo de Israel. Deus tinha o melhor para aquele povo. Eles iriam entrar na terra prometida. Eles iriam entrar na melhor terra. Terra que manava leite e mel. Já estava determinado. Neste lugar também Deus já determinou a promessa neste lugar. Só que para viver não é Deus, mas depende de mim e depende de você. Depende se eu estou pronto a me submeter à vontade de Deus.
depende se eu estou pronta a obedecer à vontade de Deus para que Ele venha cumprir a vontade dEle na minha e na sua vida. O melhor de Deus não é você viver o que você quer. O melhor de Deus é você viver aquilo que Deus quer para a sua vida. Fala para essa pessoa aí. O melhor de Deus é você decidir viver aquilo que Deus quer para a sua vida. E não aquilo que você quer viver. Amém? Amém? Então nós precisamos hoje tomar uma decisão, dizer, eu quero viver o melhor de Deus. Aqui eu falei um pouquinho da história do povo do Egito, mas eu quero falar de um homem que viveu a promessa por completo. Porque, queridos, quando Deus ele falou, os planos que eu tenho é planos bons, porque Deus ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus sabe, já planejou tudo para nós. Só que muitas vezes nós não vivemos isso porque nós queremos viver do nosso jeito, da nossa maneira. Nós queremos colocar coisas onde Deus pediu para não colocar. Deus manda nós irmos para uma direção, nós queremos ir para outra direção. Deus fala, faz isso e nós ficamos relutando com Deus. E quanto mais nós fazemos isso, mais nós vamos adiando a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Eu tenho certeza que no dia que você conheceu a Jesus, Jesus já colocou algo no seu coração de forma tão específica e tão clara. E você olha para a sua vida hoje e fala, mas por que eu não estou vivendo isso? Agora você precisa olhar e falar assim, mas por que eu estou fazendo para mim não estar vivendo o que Deus determinou para a minha vida? O que eu estou fazendo de errado para mim não viver aquilo que Deus já determinou para mim viver nessa terra? Quais são as minhas atitudes diante da promessa de Deus? Quais são as minhas ações, as minhas escolhas diante da promessa de Deus? Porque a única pessoa que pode impedir o agir de Deus na nossa vida somos nós mesmos. Nós somos as pessoas que têm o poder de paralisar o agir de Deus nas nossas vidas. Porque Deus, Ele faz na medida que nós iremos obedecendo e se submetendo à vontade dEle. E essa pessoa que um dia se determinou a viver a promessa de Deus, essa pessoa foi Abraão. Abraão foi o pai da fé, mas ele tomou uma decisão tão radical na vida dele, de dizer assim, eu vou viver a promessa de Deus. Abraão, ele não era um cristão. Abraão, a Bíblia fala que a família dele era uma família de idólatra, ou seja, ele nasceu dentro da idolatria. Mas no dia que Deus falou para ele, Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti eu te farei uma grande nação. Ou seja, Deus já tinha determinado a promessa na vida de Abraão. Deus já tinha falado, meu filho, sai, vai. E de ti eu farei uma grande nação. A promessa na vida de Abraão era o quê, queridos? Deus iria fazer uma grande nação através da vida de Abraão. E foi lá no momento que Deus chamou ele. E não foi diferente também na nossa vida. No momento que Deus nos chama, Ele já coloca algo no nosso coração. De forma tão específica que você fala, meu Deus, eu sou tão pequeno. Como que o Senhor quer fazer isso na minha vida, Deus? Senhor, olha para a minha família. A minha família não tem muitas posses, não é uma família rica. Eu vim de um lar, como que o Senhor vai querer fazer isso através da minha vida? A Bíblia fala que as coisas de Deus é loucura para o homem. E se você for olhar, as pessoas que Jesus estava, no momento que ele estava ali com a classe dos ricos, no momento lá da oferta da viuvinha, o que ele falou? Dificilmente o rico entrará nos céus. Jesus ele estava ali na classe pecadora, Jesus estava com os pobres, Jesus estava com o necessitado. Não é verdade? Se você vai olhar a história desses homens que Jesus chamou, que Deus chamou, a origem de que cada um veio. E se você olhar para a sua vida e falar, meu Deus, eu sou mais um que Deus me chamou para viver o melhor nessa terra. E Abraão, ele não foi diferente. Quando Deus chamou Abraão e falou assim, vai, determinou qual seria a promessa e farei de ti uma grande nação, Abraão. Abraão já agarrou aquela promessa no coração dele. E a primeira coisa que Abraão fez, lá no livro de Gênesis, capítulo 17:1, fala assim. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. A primeira coisa, queridos, que nós precisamos aprender para viver o melhor de Deus é o quê? Uma vida de comunhão e obediência a Deus. Uma vida de comunhão e obediência a Deus. Quando Deus fala para Abraão, já estava lá na frente, porque quando Deus chamou Abraão, está lá no capítulo 12,
E aqui já foi no capítulo 17. E Deus deu uma ordem para Abraão, para que Abraão tivesse comunhão com ele e ser obediente em tudo. Não tem como vivermos a promessa de Deus sem comunhão com Deus. Porque quem é o dono da promessa? É Deus. Quem vai dar as instruções para que essa promessa se cumpra através das nossas vidas? É Deus. Sabe por que muitas vezes a promessa fica tão ofuscada e nós temos dificuldade de enxergar essa promessa com tanta clareza? Porque está faltando comunhão com Deus. Está faltando estar ali com Deus. Está faltando perguntar para Deus: Deus, e aí, para onde eu vou? Senhor, o que eu devo fazer hoje? Pai, para que direção eu vou tomar aqui hoje na minha vida? O que está faltando é isso. Por isso que muitas vezes nós temos dificuldade de enxergar com clareza qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, qual é a promessa que Deus já tem para a nossa vida. Você recebeu, Abraão, ele recebeu ali a promessa. E o que ele fez? E você vai ver que Abraão, ele foi conhecido como amigo de Deus. Por que ele foi conhecido como amigo de Deus? Porque ele tinha comunhão com Deus. Abraão tinha comunhão com Deus. Abraão se relacionava com Deus. Abraão vivia com Deus todos os dias. E esse é o segredo. Se você vai olhar para Abraão, você fala: meu Deus, que homem extraordinário. O que esse homem viveu? Você também, eu também, nós também podemos viver isso. Mas para o segredo, nós precisamos ter comunhão com Deus. Porque se nós não tivermos uma vida de comunhão com o Senhor, não tem como a promessa de Deus se cumprir. Não tem como Deus cumprir aquilo que Ele determinou para as nossas vidas. Porque Ele quer nos guiar, Ele quer nos direcionar, Ele quer mostrar o caminho. Ele quer falar assim: meu filho, ó, tem espinho por aí, não vai. Meu filho, não vai dar certo se você for desse jeito. Faz aqui, ó, vai dessa forma. Queridos, Deus, Ele tem nos chamado. Não sei se você tem percebido isso. Nesses últimos dias, Deus está chamando a igreja dele para orar. Deus está chamando o povo dele: me busca, porque eu tenho muita coisa para entregar para vocês. Eu tenho muita coisa para revelar a vocês. Mas vocês precisam me buscar. Vocês precisam me buscar, porque a promessa é grande. Mas nós precisamos estar prontos para viver essa promessa. Nós precisamos nos posicionar naquilo que Deus quer que cada um de nós nos posicionamos para viver a promessa. E a outra coisa, Deus falou para Abraão: Abraão, seja obediente em tudo. Seja obediente em tudo. Em tudo. E hoje Deus fala para nós: meus filhos, seja obediente em tudo. Em um mundo de rebeldia, onde é tão difícil. Agora se você obedece, você é um baba-ovo. Não, você não é um baba-ovo de ninguém. Você é um obediente, um servo de Deus, que está se preparando cada dia mais para viver a promessa do Senhor. Então seja obediente em tudo. Obediência total. Por que no começo era tão fácil obedecer? E por que hoje há tanta relutância em obedecer ao propósito de Deus? Há tanta relutância em fazer aquilo que Deus pede? Por que no começo era tão fácil quando Deus falava: meu filho, ande uma milha, você andava. Meu filho, sobe você subia. Mas hoje está tão difícil. Porque talvez o nosso coração está endurecido e longe do Pai. E nosso coração precisa voltar, se quebrantar, atentar à voz de Deus e obedecer aquilo que Ele quer. Você pode até fazer planos, mas a resposta final é do Senhor. A resposta final é do Senhor. Você pode até planejar o seu ano inteiro. Você pode colocar metas daqui a 5 anos. Mas a resposta final é do Senhor. E Deus, Ele vai tratar você justamente naquela área que você fez planos, que você disse: não é desse jeito. Não é do seu jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Porque nós estamos no meio de um processo. Então Ele, como Pai, Ele vai trabalhar no nosso caráter. Ele vai trabalhar no nosso coração. E Ele vai nos preparar para receber essa promessa. Porque não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Eu acredito que todos os dias Deus quer trabalhar algo em nós. Todos os dias Deus quer trabalhar algo em nós. E para isso nós precisamos ter um coração obediente ao Pai. Estarmos com o coração voltado para Ele. Voltado para Ele em obediência e submissão. Rendido aos pés dEle. E pronto para obedecer à voz dEle. Porque não tem como vivermos a promessa se nós não estivermos dispostos a ouvir a voz de Deus. Se nós não estivermos dispostos a obedecer a voz de Deus, não tem como viver a promessa. Mas hoje, Deus quer que nós entramos nesse tempo do melhor de Deus nesse lugar.
Mas para isso nós temos que obedecer em tudo. E esse tudo, muitas vezes, vai ser em coisas que você não quer. Porque obediência é isso. Obediência não é você obedecer aquilo que você quer, porque seria muito fácil, né, Ana Paula? A gente obedecer naquilo que a gente gosta, naquilo que é mais fácil, que é viável. É muito mais fácil. Mas a obediência é justamente você fazer aquilo que muitas vezes você não quer fazer. Muitas vezes você vai relutar, mas obedeça a voz de Deus. Obedeça, porque talvez a sua vida está sendo paralisada. O propósito de Deus está sendo paralisado na sua vida, porque você tem relutado com Deus. Deus está falando, vai para essa direção e você está indo para outra direção. Deus está falando, faz dessa forma e você está querendo fazer do seu jeito, da sua maneira. Não, não é tempo mais. É um tempo que Deus está falando, meu filho, obedeça em tudo. Obedeça, porque o que eu quero fazer através da sua vida é algo poderoso. Mas você precisa estar debaixo da minha obediência, fazendo aquilo que eu determinei para você fazer, cumprindo aquilo que eu determinei para você cumprir. Não do seu jeito, não da sua forma, mas do jeito que eu quero que você faça. E nisso você vai caminhando. E nisso você vai caminhando. O povo de Israel, quando muitos começaram a se perder no meio do caminho, foi porque eles estavam obedecendo a Deus? Eles estavam obedecendo a Deus? Estava? Uns sim e outros não. Porque muitos estavam o quê? Querendo fazer do seu jeito, da sua maneira, reclamando, murmurando, criticando a liderança de Moisés. Gente, Moisés foi um santo, porque aguentar aquele povo. E por final, Moisés que ia entrar na terra prometida, usufruir da promessa, o que aconteceu? Por causa de uma atitude de Moisés, ele não entrou na terra prometida. Deus falou assim, ó, vai, olha a terra, Moisés, está vendo o que você perdeu? Está vendo o que você perdeu? Você ia entrar na terra, mas por causa de uma atitude de desobediência, o que aconteceu? Moisés perdeu a terra prometida. Deus falou, Moisés, fala a rocha. Deus deu uma ordem para Moisés. Queridos, apenas um detalhe, nós podemos perder a promessa. Apenas um detalhezinho, que para Moisés ali, significava, estava tão no limite dele, não significava mais nada. Só que Deus falou para Moisés o seguinte, Moisés, fala a rocha. E Moisés fez o quê? Bateu na rocha. Mas imagina Moisés bem nervoso, que a Bíblia fala que Moisés, ele foi o homem mais manso. Então imagina a plenitude de Moisés na mansidão. Você já conheceu, já falou com alguém que é manso? Tão manso que você já fica assim, ai meu Deus, essa pessoa não existe. De tão manso que essa pessoa é. Então Moisés era manso, muito manso. A Bíblia fala que Moisés era manso. Só que nesse momento, quando já estava ali, já quase entrando na terra prometida, aconteceu algo. Moisés desobedeceu uma ordem de Deus. É muito fácil, querido, nós perdermos a promessa de Deus. Por causa de um detalhe, nós podemos perder a promessa de Deus. Que nós possamos nos atentar para isso. Que nós possamos olhar para a nossa vida. Meu Deus, será que eu não estou perdendo a tua promessa por causa de um detalhe? Será que eu não estou deixando de viver os teus planos para a minha vida por causa de um detalhe? É tempo de observarmos e olhar, Senhor, eu quero viver o teu melhor. Eu quero viver o teu melhor. Amém? Então, Abraão, ele foi obediente em tudo. Então, nós precisamos ser obedientes em tudo. A segunda coisa que eu preciso fazer para mim viver a promessa de Deus, viver o melhor de Deus, é ser um homem e uma mulher de aliança. Fala para essa pessoa que está aí do seu lado. Ser um homem ou uma mulher de aliança. Amém? Lá no livro de Gênesis, capítulo 13. Na verdade, eu vou começar a ler a partir de Gênesis, capítulo 17. E nós vamos ler aqui até o 13. Quando Abraão atingiu a idade, a partir do 2, queridos. Gênesis 17, 12. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, essa é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abraão, e sim, não Abraão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança
entre mim e você e a sua descendência no decorrer das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: guardem a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Essa é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal da aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em sua casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem deve ser circuncidado. O que nascer em sua casa e o que você comprou com o seu dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. Amém? Aqui nós vemos Deus chamando Abraão e firmando uma aliança com Abraão. Primeira coisa, Abraão ele tinha que o quê? Ter comunhão, intimidade com Deus e obedecer em tudo. A segunda coisa, aliança. Aliança. E como sinal que Deus queria que eles fizessem, a circuncisão. Criança até 8 dias tinha que fazer, porque seria o sinal, a marca, né, que Deus tinha uma aliança com Abraão. E é tão lindo que Deus ele faz essa aliança, e essa aliança não era só para Abraão. Essa aliança era para a geração de Abraão. Só que Deus fala: Abraão, é uma aliança entre mim e você, Abraão. Ou seja, estava firmando ali um acordo de aliança. Para viver a promessa de Deus, nós precisamos ser pessoas de aliança. Aqui ele deixou como sinal a circuncisão. Se nós vamos ver lá no livro de Êxodo, aqui no livro de Gênesis, quando Deus faz uma aliança com Noé. Quando veio o dilúvio, a terra foi acabada em água e Deus faz uma aliança. Qual era o sinal da aliança? Um arco-íris, né? Essa é a aliança que eu faço com você, Noé, que nunca mais a terra será destruída com água. Deus firmou uma aliança. Então todas as vezes que aparece esse arco-íris, Deus está ali dizendo: olha, eu tenho uma aliança com vocês. Eu tenho uma aliança com vocês. Porque o sinal está aí. Quando você se casa, você coloca um anel no seu dedo, né? Você fica noiva e você coloca um anel no seu dedo. Ali é um sinal de quê? Um compromisso que você tem com outra pessoa. Um compromisso de fidelidade que você tem com aquela outra pessoa. Então, para viver a promessa de Deus, nós precisamos ter um povo de aliança. Um povo que se compromete com a obra de Deus. Um povo que se compromete com o reino de Deus. Um povo que está pronto para lutar pelo reino de Deus. Porque quando Abraão fez essa aliança, quando Deus fez essa aliança com Abraão, Deus não estava dizendo assim: Abraão, vai ser tudo lindo e maravilhoso, viu, meu filho? Vai ser tudo maravilhoso, Abraão, vai ser tudo perfeito. Não, essa aliança era para dizer assim: Abraão, e vai vir dias difíceis na sua vida, Abraão. Mas você tem que permanecer fiel a mim. O sinal da aliança representa a fidelidade. Quando você colocou a aliança aí no seu dedo, você estava dizendo para sua esposa, para o seu esposo, que você ia ser fiel até que a morte te separe. Então, nós precisamos entender. Por que hoje em dia está tão fácil, as pessoas entram na igreja e falam: essa igreja não gostei. Essa igreja não tem unção. Essa igreja é preta. Essa igreja não está adaptada para mim. São pessoas que não têm aliança. São pessoas que não estão prontas para viver o propósito de Deus. São pessoas que querem viver o seu reino e não o reino de Deus. Porque quem quer viver o reino de Deus é um povo aliançado. É um povo que faça vento, faça chuva, faça sol. Está ali firme. Porque entende que o propósito é de Deus. Porque entende que a missão é de Deus. Porque entende que quem deu a aliança, quem deu a promessa foi Deus. E você está ali para viver aquela promessa. Então você está determinado a enfrentar o que for para viver a promessa de Deus. E é o que nós precisamos ser, um povo de aliança. Você tem que lembrar que a sua primeira aliança é com Deus. A partir do momento que você falou: Senhor Jesus, eu te aceito como o único suficiente Salvador da minha vida.
Eu entrego agora a minha vida nas tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida. Você fez um juramento diante de Jesus. Quando você estava no altar com sua esposa, você falou o quê? Eu te aceito como minha esposa. Prometo amar-te, respeitar, ser fiel na saúde, na doença. Você fez um juramento. Então, quando você aceitou Jesus, também você fez esse juramento. Então, você precisa ser uma pessoa sólida, uma pessoa firme, uma pessoa que tem convicção, uma pessoa que sabe o Deus que serve. Uma pessoa que defende a sua igreja, se necessário for. Porque você, se você encontra a verdade, se você está aqui nesse lugar, é porque você tem visto Deus neste lugar. Você tem visto Deus através da vida dos seus pastores. Então nós precisamos ser um povo de aliança. Um povo que está pronto a viver o propósito de Deus. Um povo que está determinado a combater o bom combate. E viver a promessa de Deus. Então Deus nos chama, querido, para ser um povo de aliança. Se você pegar uma aliança aí agora, e você tentar quebrar essa aliança com sua própria mão. Será que você consegue? Consegue? Não consegue. Se você pegar talvez lá um alicate, ali, forçar muito. Mas se você pegar com sua mão e tentar, por quê? A aliança fala de quê? Propósito, compromisso. Você se comprometeu com alguém. Então quando você aceitou a Jesus, você se comprometeu com Jesus. O reino é de Deus, a obra é de Deus. E para viver essa promessa que Deus tem na sua vida, na nossa vida, nesse lugar, nós temos que ser um povo de aliança. Nós temos que ser um povo fiel a Ele. É tão difícil hoje na sociedade encontrar fidelidade, não é verdade? Aonde é mais fácil sermos infiéis. Aonde é mais fácil sermos infiéis, mas escolha a fidelidade na sua vida. Escolha de Deus. Diga não à infidelidade em todos os aspectos da sua vida. E as bênçãos do Senhor serão atraídas para a sua vida. Então hoje, para viver o melhor de Deus, nós precisamos da mesma forma que Abraão foi. E se nós formos ver o resto da história de Abraão, Deus prometeu para ele: Abraão, eu vou te dar um filho. E Abraão já tinha 100 anos. E o nome do teu filho será Isaac. É tão lindo porque Deus, Ele determina, Ele dá a promessa, Ele não dá o nome da promessa. E de Isaac veio o quê? A promessa que Deus tinha falado lá no começo: de ti eu te farei uma grande nação, Abraão. E Abraão, ele viveu a promessa de Deus, porque ele decidiu cumprir a vontade de Deus. Ele decidiu ter comunhão e ser amigo de Deus. Ele decidiu obedecer ao Senhor em tudo. Seja obediente. Não negocie a sua obediência por causa do orgulho, por causa do ego. Não submeta, não. Escolha ser obediente. Mas não, seja obediente. E seja uma pessoa de aliança. Entenda. Quando você vier o dia mal, quando vier a perseguição, quando vier muitas lutas, você vai olhar assim: eu escolhi fazer uma aliança com Deus. Eu me comprometi com o reino de Deus. Então por isso eu vou viver a promessa de Deus. Porque só vive o melhor quem passa pelo processo. E nós, diante das lutas e das dificuldades, nós estamos vivendo o processo. Então hoje, se você deseja renovar a sua aliança com Deus, se você deseja, Senhor, eu deixei entrar muitas coisas no meu coração. Eu deixei, igual o povo de Israel, murmurei em determinadas situações, eu reclamei, eu fui desobediente, eu fui um rebelde. Mas hoje eu quero me posicionar porque eu quero viver o melhor tempo da minha vida nesse lugar. Porque eu creio que Deus me plantou neste lugar. Você precisa ter essa convicção no seu coração, querido. Porque o que vai fazer você permanecer no lugar que Deus te plantou, essa convicção dentro de você. Porque no dia que vier o vento forte, você vai ter a convicção no seu coração. Você vai dizer: eu estou nesse lugar não foi porque o homem me colocou aqui. Eu estou nesse lugar porque Deus me colocou aqui. E é isso que vai fazer você permanecer firme do propósito que Deus colocou para você cumprir nesse lugar. Entenda, o reino é de Deus. Aqui é apenas templo. Que quando Jesus voltar não vai sobrar nada. Mas o reino vai permanecer. E onde deve estar o nosso coração é no reino dos céus. E não nas coisas dessa terra. E olhar para Ele. E viver para Ele. E usufruir do melhor dEle. Porque Ele sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal. Para vos dar o fim que desejai-vos. Então entenda. Tudo é dEle, tudo é para Ele. Nós somos apenas um instrumento na mão dEle.
E nós, para vivermos a promessa, nós temos que viver como Abraão. Toma uma decisão hoje, eu vou ver como Abraão. Abraão tem história linda e maravilhosa, porque ele foi um homem extraordinário. E entre outros que eu não falei, que a Bíblia está cheia de homens e mulheres extraordinários. E aqui está homens e mulheres extraordinários que Deus quer usar para viver esse melhor tempo nesse lugar. Você crê nisso?